antes disso, deixa eu só passar uma pergunta aqui que eu achei interessante também. Foi do Juan Brito, lá do Fala Galo, perguntando sobre o modus operandi que vai ser utilizado para fazer essa reestruturação no Atlético. E ele fala sobre o Flamengo. Curiosamente, o Pedro Daniel fala que acredita que a reformulação no Atlético vai ser mais parecida com a de outro clube brasileiro, o Palmeiras, o qual ele liderou pela UI. Em pesquisa sempre foi muito destacado o trabalho que você fez no Flamengo, na reestruturação, lá em 2013. Então, eu queria saber, em relação a esse trabalho do Flamengo, a situação também financeira do Galo hoje, o que tem de semelhança e diferenças entre essas duas situações e o que foi feito nesse processo de reestruturação lá, que você entende que também pode ser feito aqui no clube. Obrigado. Ótimo. Obrigado pela pergunta, que foi muito discutido quando eu cheguei aqui. Falei, tá vendo o cara para fazer o que fez no Flamengo. A grande verdade é o seguinte: o momento de mercado era outro, o contexto era outro, né? O Galo é diferente do Flamengo, né? Naquele momento não existiam alternativas de capital, né? Você não tinha a lei da SAF, né? A gente não tinha o ambiente que a gente tem hoje, né? Talvez se eu fosse contratado para ir para o Flamengo hoje, certamente o remédio seria diferente do que foi feito lá a partir de 2013, né? Por quê? Porque ali foi feita uma reestruturação no sentido que a gente fala orgânico, né? Sem aporte de fora, sem dinheiro de fora, né? Foi corte de gastos muito forte num primeiro momento, né? Fechar as torneiras, né? Para que num médio prazo ele pudesse, com as receitas, voltar a ser competitivo, né? E estamos falando de um projeto que começou em 2013, que teve alta performance ou títulos em 2019, se não me engano, 18, 19. Então nós estamos falando ali de 5, 6 anos. Hoje, o momento de mercado é outro, né? Quando a gente pensa numa reestruturação orgânica, a gente perderia muita competitividade. Hoje o volume financeiro do futebol é diferente do que era há 10 anos, né? Então a gente não tem essa margem de erro, esse espaço, né? E nem é o que a gente quer, né? Perder muito a competitividade, porque a gente começa a correr outros riscos. Porque afinal de contas a gente tem outros competidores hoje. A gente tem um Grupo City no Campeonato Brasileiro, a gente tem Red Bull, a gente tem multinacionais que estão competindo com a gente. Então a gente também não pode perder muito terreno, porque senão cria-se outra situação. Então a nossa visão aqui no Galo obviamente, né, a busca pela eficiência, mas não num corte drástico como ocorreu no Flamengo. É curioso que, enquanto UI, eu liderei o planejamento estratégico do Palmeiras, né? E aí você fala, pô, então a receita de bolo foi a mesma? Foi completamente diferente, né? Trazendo do Palmeiras, a gente vê hoje o nível de competitividade que ele tem, o volume financeiro, é muito mais por conta da reestruturação da base e a integração do futebol, né? Então ele tem um volume de transferência de atleta, né, de venda de atleta, que permite com que ele consiga competir com o Flamengo hoje, né? Não são só as receitas recorrentes, ele está fazendo um volume muito grande de venda de atleta. E eu acho que tem uma similaridade, eu acho que é mais próximo do que a gente vislumbra aqui no Atlético do que o que ocorreu lá no Flamengo lá atrás, né? Aqui a gente tem que ser realmente o departamento de futebol integrado, base, a gente entender onde a gente quer chegar, para que aí sim, de fato, a gente tenha essa visão estratégica, porque de receita recorrente, por si só, a gente ainda não tem um volume para poder competir lá na frente. Então, é um processo, é um trabalho. Eu vejo mais similaridade com o que a gente, né, enquanto UI, desenhou lá no Palmeiras do que no Flamengo. O que acontece, pessoal? Assim, o torcedor, às vezes ele fica, é balela, é conversa fiada e tal, porque de fato é uma conversa muito técnica, uma conversa chata, que fala de parte financeira, que fala de dívida, de reestruturação. E, na verdade, o torcedor mesmo, né? A gente gosta de falar de futebol, de contratação, gosta de falar de campo e bola, né? De analisar jogo, etc. Então, assim, para muitos não vai ser uma conversa valorosa, para muitos não vai ser uma conversa proveitosa, vão achar que é balela e tudo mais. Mas, na minha concepção, foi até acima do que eu esperava do nível ali do profissional. Então, eu, particularmente, vou manter aqui, a princípio, a minha opinião de que eu gostei bastante.